Voltamos com a edição especial do Boas Novas Brasil. Aqui no Brasil, a corrida eleitoral ganhou contornos dramáticos, com a morte do candidato Eduardo Campos em um acidente aéreo. No mês de agosto, chegou ao fim uma guerra que matou mais de 2.000 pessoas. Após 50 dias, Israel e Palestina selaram a paz. O mês de agosto começou com a promessa de paz entre Israel e Palestina. Os países assinaram acordos de cessar-fogo ao longo do mês. Mas foi apenas depois de 50 dias de conflitos e milhares de mortes que representantes de palestinos e israelenses, com mediação do Egito, acertaram um cessar-fogo por tempo ilimitado na faixa de Gaza. No saldo final, derrota para ambos os lados. Pelo menos 2.130 mortos do lado palestino e 69 entre os israelenses. Em Bangladesh, o naufrágio de uma balsa deixou mais de 200 mortos. A embarcação Pinak 6 naufragou em decorrência das más condições climáticas quando atravessava o rio Padma no distrito de Munshinganj, região central do país. Na China, foi um tremor de terra que causou morte e destruição. O terremoto de 6,1 graus matou pelo menos 381 pessoas na região montanhosa da remota província de Yunnan, no sudeste do país. O sismo também foi sentido nas províncias vizinhas de Guizhou e Sichuan. O vírus Ebola desembarcou na América e na Europa. Nos Estados Unidos, 2 pacientes começaram a receber tratamento. A Espanha também passou a tratar um religioso de 75 anos e sua assistente. No mesmo período, a Organização Mundial da Saúde declarou a epidemia de Ebola uma emergência sanitária internacional. Segundo a OMS, até agosto, 1.350 pessoas morreram em decorrência do vírus no oeste da África. O surto atual já é o pior da história. Atingiu 4 países da África, sendo o pior quadro na Libéria, que já registrou mais de 500 mortes. Com isso, países da Europa e Ásia entraram em alerta. No Brasil, também foram editadas medidas para evitar a entrada da doença. No Brasil, o risco nesse momento ele é remoto. O fato de ser remoto não quer dizer que seja zero. É pouco provável. E nesse momento não é a população que tem que ficar preocupada. Nesse momento a preocupação tem que ficar restrita às autoridades que tomam conta dos portos e aeroportos de fronteira. Nos Estados Unidos, morria o ator Robin Williams, aos 63 anos. O caso surpreendeu o mundo, já que a investigação posterior apontou o suicídio por asfixia como a causa da morte. No Brasil, a campanha eleitoral ganha corpo. 3 candidatos saem na frente. Dilma Rousseff, presidente petista que buscava a reeleição. Aécio Neves Tucano aparecia em segundo lugar nas pesquisas. Pelo PSD, Eduardo Campos, apoiado por Marina Silva, se apresentava como novidade na corrida ao Planalto. Mas o destino reservava uma reviravolta trágica. O candidato Eduardo Campos morreu em um acidente aéreo na cidade de Santos, no litoral paulista. A morte do pernambucano causou comoção nacional. Os adversários lamentaram a tragédia. Uma morte que tirou a vida de um jovem político promissor. E esse fato entristeceu todos os brasileiros e brasileiras. Infelizmente, é uma perda que dói fundo no coração de todos nós. Eduardo sempre foi um homem valoroso, um homem público especial e um grande amigo. Dias depois da morte de Campos, Marina Silva oficializou sua candidatura pela coligação, acirrando ainda mais a disputa presidencial. Sinto-me parte solidária e interessada em que o PSD leve adiante os planos de futuro partidário que tinha sobre a inspiração de Eduardo Campos. Nos Estados Unidos, um jovem negro foi morto por um policial em Ferguson, no estado do Missouri. A morte de Michael Brown, de 18 anos, gerou uma série de reações nos subúrbios de St. Louis e em nível nacional, incluindo demonstrações pacíficas, protestos e reações violentas da população negra. A Guarda Nacional chegou a ser chamada para conter os protestos e até o presidente Barack Obama pediu paz nas ruas do país. Após mais de 4 anos foragido, o ex-médico Roger Abdelmaci
foi preso em Assunção, capital do Paraguai. Considerado um dos principais especialistas em reprodução humana no Brasil, Abdelmaci foi acusado e condenado por estupro de pacientes. Na Inglaterra, o mundo se despedia do ator e diretor britânico Richard Attenborough, morto aos 90 anos. Attenborough ganhou o Oscar de melhor diretor em 1983 por Gandhi. No Paraná, medo e tensão quando os detentos do presídio de Cascavel se rebelaram. Entre outras reivindicações, os presos exigiam relaxamento nas visitas, mais diálogo com a direção da unidade e refeições melhores. Ao longo do protesto, agentes penitenciários foram mantidos reféns. 5 presos foram assassinados por outros detentos. Após 45 horas de tensão, a rebelião foi encerrada, graças às transferências de presos concedidas pela Justiça. No Rio, o sequestro de um bebê de apenas 17 dias uniu a população do bairro de Campo Grande na busca pela sequestradora. Deu um papel para minha filha preencher. Quando minha filha estava preenchendo, aí minha filha deu o neném para ela estava do lado, aí minha filha preenchendo o papel, aí quando minha filha deu por si, ela fingindo que estava no telefone, foi indo devagarzinho, aí minha filha quando deu por si, ela sumiu, minha filha saiu correndo atrás, gritando que tinha roubado meu filho, mas não teve jeito, não conseguiu. Felizmente, o caso terminou com um final feliz. A criança de apenas 18 dias, que segundo a mãe foi sequestrada por falsos agentes de talentos, foi encontrada em uma casa em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. O reencontro da família com o bebê sequestrado emocionou o país. Vamos para o intervalo e na volta o esquema criminoso de abortos no Rio de Janeiro. E o Brasil treinou equipes nos aeroportos para conter a entrada do vírus Ebola no país.